Importante fazer algumas ressalvas aqui. O governo federal enviou essa medida provisória, levando em consideração que o Sistema S recolhe, que a União recolhe em termos de contribuições por ano e repassa para o Sistema S algo que supera os 20 bilhões de reais por ano. E esses 3 meses que a medida provisória havia cortado em 50% essa contribuição, era uma desoneração justamente para as empresas nesse momento em que as empresas estão segurando os empregos dos brasileiros. Então, é uma falácia dizer que o governo federal ele quer beneficiar a empresa em detrimento do trabalhador. É justamente o contrário. O governo federal, o interesse do governo com essa medida provisória foi o de desonerar as empresas do Brasil a partir desse desconto, vamos dizer, das alíquotas aí das contribuições. A soma dos 3 meses daria 2,6 bilhões de reais, que é muito menos do que os órgãos componentes, os ramos do Sistema S, no nível nacional, possuem nos seus caixas. Então, não seria nenhum absurdo que nós forçássemos a barra aqui. O governo poderia, junto com os partidos que estão mais próximos do governo, para, inclusive, retornar o texto original da medida provisória e nós garantirmos aí os 3 meses 50%. Ocorre que o governo também tem a sensibilidade de que componentes desse plenário, de que membros da Câmara dos Deputados representam legitimamente os diversos setores e têm preocupações legítimas com os benefícios que o Sistema S efetivamente faz na ponta da linha para esses trabalhadores. E nesse sentido, sensibilizados aí com os argumentos do relator, que fez um bom trabalho, e também do líder Diego Andrade, nós decidimos, o governo decidiu, lógico, combinado com a equipe econômica e com a Secretaria de Governo, apoiar que o último mês não se tivesse, então, esses 50% de redução, mas esperando, solicitando, fazendo um apelo para todos os líderes que nós consigamos avançar em outras pautas importantes, não só para o governo, mas importantes para o país, como, por exemplo, a medida provisória 922, que é uma medida provisória importantíssima, inclusive, para que nós consigamos atacar esse passivo que nós enfrentamos hoje com os problemas ligados à fila do INSS. E também é uma medida provisória importante para ampliar as hipóteses de contratação temporária no serviço público, também decorrentes da crise que nós estamos vivendo em função do Covid-19. Então, além da medida provisória 922, que nós já estamos buscando conversar com diversos partidos, que incluem partidos da oposição, que já fizeram algumas sugestões, muitas delas serão certamente acatadas pelo governo, porque são sugestões que vão ao encontro da ideia de transparência, que vão ao encontro, por exemplo, da não implantação do nepotismo nessas contratações. Então, eu não vejo nenhum obstáculo real para que a gente consiga, ouvindo, inclusive, como eu disse, partidos da oposição, construir, não um consenso, mas pelo menos um texto que possibilite uma votação, se Deus permitir, ainda nessa semana, da medida provisória 922. Acho que essa seria uma contrapartida muito justa ao gesto que o governo está fazendo nesse momento também, de não voltar atrás, não no acordo, na nossa visão não houve acordo em torno desse texto dessa maneira, mas de uma sinalização que foi feita por parte do relator de que apresentaria dessa maneira. Tem outras pautas importantíssimas também que o governo gostaria de apelar para que a gente votasse aqui. Eu sei que há também uma sensibilização por parte da maioria dos líderes da Câmara com relação, por exemplo, ao marco do gás. É uma proposta importante que vai certamente atrair diversos, ou milhões e milhões, talvez bilhões de reais para investimento nesse setor. E temos também outras pautas estruturantes. Nós sabemos que o foco maior nesse momento é o combate ao Covid-19, mas pouco a pouco, o nosso apelo é para que pouco a pouco a gente venha retomando outras pautas também que sejam importantes para o país, como, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Sabemos que existem alguns impasses ainda
em alguns setores, mas que podem ser também vencidos. Então, essas 3 pautas em particular, a 922, a questão da regulação do mercado do gás e a privatização da Eletrobras são pautas importantes, não, como eu disse, não só para o governo, mas para o país, e a retomada das reformas estruturantes como um todo. Uma discussão em torno, a retomada da discussão em torno da reforma tributária, a questão da reforma administrativa, assim que o governo enviar a sua proposta. Temos ainda, vindo do Senado, nós esperamos que seja o mais rápido possível, as 3 propostas de emenda à Constituição, uma que trata dos fundos, da revisão dos fundos. Nós temos mais de 200 fundos no Brasil, representando mais de 220 bilhões de reais. Temos também a questão da PEC emergencial e a revisão do Pacto Federativo, que vai garantir mais de 450 bilhões de reais em 10 anos, retirando da União e descentralizando para estados e municípios. Então, esse é o nosso desejo, que a gente retome essas pautas, a discussão dessas pautas estruturantes, mas de modo muito particular eu queria repetir esse nosso apelo em torno da medida provisória 922. Já conversei com o líder do PSB, o deputado Alessandro Molon, que fez sugestões muito coerentes e que certamente, em grande parte, serão acolhidas. Aquilo que não for, não há problema nenhum de nós partirmos para o voto, acho que a minoria daquilo que foi proposto, e estamos abertos e buscando, na verdade, o contato com outras lideranças da oposição para permitir a votação de algo que temos certeza. Essa medida provisória 922 vai ajudar não só no combate ao Covid-19, que é esse momento, que é o nosso objetivo principal, mas também vai atingir pautas extra-Covid, como eu ressaltei a questão dessa fila, desse passivo aí do INSS. Eu hoje conversei com o presidente do INSS longamente pela manhã e ele me externou a preocupação que ele tem. Eu imagino que esse seja até o núcleo central da medida provisória, e todo o resto a gente tem um espaço muito grande para conversar e para construir um texto que seja aprovado antes que essa medida provisória venha a caducar. Ela perde o seu efeito no final do mês. Na verdade, se nós não votarmos a medida provisória 922 essa semana na Câmara, as chances de que ela venha a caducar aumentam muito. Então é nesse sentido que eu faço o apelo, e é por isso, por essas razões, que o governo vai orientar sim.